Moleque. Sai da rua, moleque, falava a mãe aos gritos. Moleque vivia no Morro do Romão, entre casas de terreno desnivelado e com poucos acabamentos. As ruas, algumas com calçamento de pedras irregulares e outras ainda no barro vermelho. A casa de moleque foi construída em um terreno doado pelo avô materno, antes de morrer. Ainda estava longe de ser terminada. A mãe sustentava a casa vendendo artesanato de palha que fazia. O pai era desconhecido, pelo menos no registro, embora muito se especulasse sobre o verdadeiro pai do moleque. Alguns diziam que era fruto de uma violência que a mãe sofreu. Outros que moleque era filho de traficante que morreu em confronto com a polícia. A verdade era incerta. Não vou para a escola nenhuma hoje, reclamava o moleque. Hoje o ralho assim tem você, esbravejava a mãe. Mesmo reclamando, não demorou muito e moleque estava no ônibus escolar que o levaria à escola. Encolheu-se no canto em um dos bancos quando entrou. Logo alguns dos colegas começaram a zoar do mesmo. Ei, moleque, me passa a atividade de hoje, ordenava o valentão da turma. Moleque fazia o 6º ano. Não conseguia concentrar-se nas aulas e mal aprendeu a ler. Mesmo assim, alguns dos meninos da turma exigiam que o moleque resolvesse suas atividades. Não consegui resolver nem a minha. Quando terminou a frase, foi surpreendido com um tapa na cabeça. Era a maneira que o valentão achou para puni-lo por não ter feito a atividade. Me deixa em paz, disse o moleque enquanto esfregava a cabeça sentindo dores. Da próxima vez, faz a atividade para me dar as respostas. Sem briga, meninos, ordenava a professora que acabava de subir. Professora, quero voltar para casa. Não estou afim de assistir aula hoje, reclamava o moleque enquanto esfregava os olhos. Isso é um preguiçoso, professora. Como pode alguém ser assim, caçoava Paulo. Paulo era conhecido como valentão pela turma. Gostava de brigas e não dava mole para os menos desprovidos de força física. Em casa, Paulo tinha que enfrentar o padrasto, que não perdoava deslizes. O padrasto, apesar de ser um homem dedicado ao trabalho e viver honestamente, era um homem duro e muito rígido e passava dos limites nos castigos físicos. Muitas vezes foi chamado à escola para explicar marcas de cinta no corpo dos filhos e do enteado. Quando o ônibus chegou na escola, Paulo saiu grudado em moleque. Os alunos saíram correndo e apertavam um ao outro na porta. O motorista reclamava sem sucesso. Dessa vez, seu João levantou sério da cadeira e desceu logo atrás dos alunos. Foi direto para a sala da direção da escola Francisco Couto. Os motivos? Queixar-se das brigas constantes dos alunos no transporte escolar. A diretora estava muito preocupada com os rumos que o bullying ia tomando na escola. Marcou uma reunião com o núcleo gestor e todos os professores em caráter de urgência. Queria pôr em prática seu projeto contra o bullying. Por sugestão dos professores e o conselho de pais, decidiram que após uns dias de estudo e preparação, fariam uma culminância em que todos pudessem participar. Todos, com exceção de alguns alunos, decidiram se engajar nos trabalhos e produzir resultados. A turma do 8º ano ficou com o tema inclusão. A do 6º ano, turma que moleque fazia parte, ficou com o tema a discriminação, o racismo e o bullying. Os professores regentes de turma seriam responsáveis pelos trabalhos com suas devidas séries. Dionísia, professora regente do 6º ano, ficou de trabalhar o tema com os alunos. Preciso que todos participem, apelou para a turma. Quero ouvir a opinião de vocês sobre como devemos trabalhar nosso tema. Levanta a mão, um de cada vez, e fala que eu vou anotando tudo e no final a gente vê as melhores sugestões e as que darão certo. Vamos ter que pesquisar sobre o tema, quis saber Matheus. Sim, o tema escolhido por cada grupo. Vamos fazer cartaz de alerta contra o bullying, falou Bárbara. E se apresentássemos uma peça, sugeriu Emanuele. É uma boa sugestão, Emanuele, façam algo bem bonito. Eu não quero participar, disse o moleque. Todos terão que participar, Hudson, contestou a professora. Você não tem escolha. Os professores e o pessoal da escola eram os únicos que chamavam o moleque pelo seu nome. Até a mãe dele o chamava pelo apelido. A semana foi agitada na escola e na casa da maioria dos alunos.
Com os temas distribuídos nas turmas, os alunos puseram a mão na massa e formaram um grupo para estudar e decidir as apresentações. Os pais tiveram que colaborar. Teresa, mãe de moleque, decidiu ajudar o filho na criação dos bonecos e, junto com outros pais da mesma rua, fizeram vários de cores variadas. A ideia era apresentar que todos somos iguais e devemos ser respeitados, independentemente da cor da pele, da altura, da religião, da condição financeira, etc. A equipe de moleque decidiu se reunir na casa dele. Foi a maior algazarra. Dona Teresa fez bolo de fubá para servir com suco, desses de pacote que se compra em bodega. Eu vou ser o índio. Quero o boneco do índio, vou falar dele. Protestou Marcelo. Eu gosto do índio, o cabelo dele parece com o meu. E você, moleque, vai ser qual dos bonecos? Falou Manu entusiasmada. Quero esse daí, sem perna. Eu gostei dele, deve ser o mais zoado da turma. Eu quero a boneca africana. Me identifico com ela. Tem a cor da minha pele. Minha mãe disse que meu cabelo é o mais lindo da turma. Eu gosto dos meus cachos soltos presos com lenço. Vou pôr um na minha boneca, falou e saiu correndo para falar com a mãe. Manu era vizinha de moleque. Vamos falar do preconceito que cada um sofre e como eles têm enfrentado o problema. Eu li que as crianças que apresentam traços diferentes sofrem bullying nas escolas. Lendo o assunto que Dionisa indicou, aprendi que devemos respeitar as diferenças, explicou Wesley. Falou mais esperto. Bum! E você, Bárbara, quer qual dos bonecos? Quis saber Manu. Eu quero a cigana, achei o lenço dela muito fofo. Deve ser difícil ser cigana num país cheio de preconceito. Eu que não queria viver isso. Eu vi na televisão a mulher falando mal dessa gente. Deixa de ser besta, Bárbara. Aqui também tem muita gente preconceituosa, até com os nordestinos também. O preconceito é igual em qualquer lugar do mundo, falou Felipe, pondo fim à discussão. As ideias iam fluindo e as gargalhadas aumentando à medida que cada um mostrava como seria a sua apresentação. Dona Teresa, uma vez ou outra, ficava de pé na porta da sala observando com o coração cheio de alegria o entusiasmo da turma. Aproveitem os estudos. O tempo é agora. No meu tempo, eu não podia estudar, porque tinha que trabalhar, aconselhava. No dia da apresentação na escola, todos estavam preparados, com seus trajes e bonecos na mão. A primeira turma que se apresentou foi o primeiro ano. As crianças recitaram uma canção que falava do boi da cara preta. Tinha um trecho na música que diz, boi, boi, boi da cara preta. Pega esta criança que tem medo de careta. A ideia da professora era explicar que a cantiga demonstrava discriminação pela cor da cara do boi. Ameaçava uma criança e transformava um animal em um ser assustador. Quando o primeiro ano terminou, foi a vez do segundo ano e todas as turmas foram se apresentando de acordo com a ordem das turmas. Quando chegou a vez do sexto ano, a turma estava agitada. A equipe de moleque foi a segunda apresentação da turma. Formaram um grupo com trajes referentes a etnias, a deficiência que cada um apresentaria. Quando era a vez de falar, o aluno dava 2 passos à frente e explicava o traje. Apresentava o boneco e fazia um breve relato do preconceito que cada um sofria e apontava possíveis soluções para o problema. Ao final de cada fala, se ouviam aplausos e gritos. A última turma foi o 9º ano. Os alunos fizeram a coreografia de uma dança africana. Os ritmos e cores apresentados iluminavam o espetáculo. Alguns alunos da turma eram do grupo de dança da escola. Eles aprenderam que as danças tradicionais africanas são realizadas em ocasiões importantes. As cerimônias religiosas são rituais sagrados. Os alunos formaram um círculo parecido com o de capoeira. Enquanto uns tocavam instrumentos próprios, outros dançavam. A feira foi um sucesso. Houve até repórter para registrar tudo e depois mostrar no jornal local. Durante a semana, os professores ficaram de avaliar com os alunos os resultados do evento. Dionisa teria aula na semana seguinte. Logo que entrou na sala, observou um ar diferente, moleque enturmado e interagindo com os colegas. Paulo recebia ajuda para resolver uma questão de matemática. Patrícia se propôs a ajudá-lo sempre que necessário. Enfim, observou que os temas propostos na feira surtiu efeito. Pôs a turma em círculo e conversou sobre tudo o que aprenderam e que lição tiraram para suas vidas. O Conselho de Pais decidiu que criaria uma ONG para defender pessoas que sofrem racismo, bullying ou qualquer ofensa moral.
Com a ajuda da diretora, conseguiram um advogado, uma psicóloga, um assistente social que fariam trabalhos voluntários em favor da ONG. Com os dias, até os pais ficaram mais próximos da escola e aqueles que sabiam alguma arte ensinavam aos outros. A mãe de Moleque ficou com as oficinas de artesanato de palhas e bonecas de ceras. Moleque e Paulo faziam acompanhamento com a psicóloga da ONG e com a psicopedagoga da escola. Uma vez por semana, o padrasto de Paulo tinha que comparecer a uma sessão psicoterapêutica também. Aos poucos, o bairro foi ganhando mais cores. Com a ajuda das ONGs, plantando árvores, organizando postos de saúde, a polícia fazia o patrulhamento para que as crianças não se envolvessem com o tráfico. A vida voltava a fazer sentido.